Ô, Silva! Oi! Ô, mestre Silva! Fala! Eu estive pensando. Até as máquinas mais modernas são compostas basicamente de máquinas simples. A roda, o plano inclinado, a alavanca. E para essas máquinas executarem com precisão o trabalho que a gente quer, muitas vezes a gente necessita de mecanismos de transmissão de movimentos. Uma polia, uma engrenagem. Se a gente quiser alterar esse movimento, a gente utiliza... A cremalheira, biela manivela e o câmbio. Esses são alguns dos mecanismos que a gente acrescenta à máquina. É essa máquina. Como é que ela se desenvolveu? É isso que você vai aprender na teleaula de hoje. Hoje você vai saber como o homem deixou de realizar trabalhos usando sua força muscular e passou a aproveitar a atração animal, a força da queda d'água e a energia do vento. Você vai ver o grande impacto que a máquina a vapor provocou no setor industrial e de transportes. E o emprego da eletricidade como fonte de energia, o que acabou culminando na automação das máquinas. E você tá a posto? Então vem com a gente que nossa teleaula está apenas começando. E nós vamos aproveitar que temos a tarde de folga para dar um pulo aqui num sítio do lado, para conhecer bem mais sobre as máquinas. Vamos lá? Ei, Tito, a mania de mecânica pegou você mesmo, hein, rapaz? Nem seu dia de folga você pensa em outro assunto? Você que falou que aqui era o melhor lugar para se fazer um piquenique e para aprender sobre as máquinas. E por acaso o seu mestre velho de guerra já decepcionou você? É aí, seu Juca. Moendo milho aí pra criação, né? Fazendo quirera pros pintinhos. Tito, o homem percorreu um longo caminho até chegar à máquina CNC que você tanto adora. No começo, tudo era o uso da força muscular. Também era praticamente tudo manual. Os produtos eram feitos um a um. E a qualidade deles ficava na mão de quem? Dos artesãos. Tô certo, seu Juca? Certamente assim. A humanidade foi crescendo e foi crescendo também o consumo de produtos. O mundo passou a exigir uma produção cada vez mais rápida e cada vez em maior quantidade. O homem foi construindo máquinas mais complexas. Primeiro, começou a usar a força de elementos da natureza, diminuindo o seu trabalho muscular. Construiu máquinas a tração animal. Ao usar o moinho de tração animal, o homem percebeu que o trabalho poderia ser acelerado. Até hoje ele é usado quando é a única solução possível. Ainda existem moendas de cana puxadas por burros. E em muitas olarias, as prensas de barro são a tração animal. O homem começou a usar também a força da água. Aonde havia água em abundância, o homem construiu a roda d'água, que era para aproveitar a força hidráulica como fonte de energia. Repara uma coisa, Tito. A água faz o papel do animal. Ela cai sobre a roda com os pás e faz a roda girar. Agora eu entendi. O homem foi aproveitando a energia natural do ambiente, dando soluções diferentes conforme as disponibilidades do lugar. Rapaz inteligente esse. E qual é a outra grande fonte de energia natural que o homem usa? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Já falamos da água, da tração animal, está faltando... já sei! O vento. Em locais onde se venta muito, como na Holanda, se aproveita a força dos ventos. São os moinhos de ventos. A força do vento faz o trabalho do homem. Também é assim nos barcos a velas. Mais uma vez, a natureza a serviço do homem. No início, as máquinas eram feitas de madeira, mas o aumento da produção acabou provocando também um aperfeiçoamento dessas máquinas. Novos materiais passaram a ser empregados e também foram desenvolvidos novos processos de fabricação. Dá só uma olhada nesse torno antigo aqui. Ele tem partes em madeira e partes em ferro. O torno foi uma das primeiras e mais importantes máquinas utilizadas na fabricação de peças. Nos primeiros tornos, o movimento de rotação da máquina era gerado por pedais. A ferramenta ficava na mão do operador que dava forma ao produto. Pensando bem, não devia ser nada fácil ser torneiro mecânico naquela época. O cara tinha que ser uma fera.
ter muita habilidade. E tinha que pedalar, segurar a ferramenta com uma mão e ainda dar forma ao produto. Eu, hein? Não era essa moleza que é hoje de vira a manivelinha aqui, aperta o botãozinho ali, o bicho pegava. Imagina um mecânico daquela época se visse um torno CNC. Com o decorrer do tempo e para facilitar a vida de todos nós, Tito, a ferramenta foi fixada à máquina, surgindo então a máquina-ferramenta. Que beleza, hein? Quer ver quantas máquinas-ferramentas surgiram? Muitas, dependendo do tipo de trabalho a ser realizado. A máquina-ferramenta aumentou ainda mais a capacidade de produção e melhorou a qualidade do produto final. Os tornos representaram um grande avanço para a mecânica. Agora eu pergunto, depois da máquina-ferramenta, qual foi a outra invenção que revolucionou a mecânica? Depois da máquina-ferramenta, a invenção que deu grande impulso à indústria e aos transportes foi a máquina a vapor. Esse tipo de máquina foi projetada por James Watt. O vapor realizava o trabalho mecânico e substituía outras formas de energia. Com a máquina a vapor, surgiu a necessidade de se adotar uma unidade de potência. Foi então criado o cavalo-vapor, ou CV, unidade que é usada até hoje. Os engenheiros na época queriam saber quantos cavalos a máquina a vapor podia substituir. Convencionaram então que um cavalo era capaz de levar uma carga de 75 kg-força a 1 metro de altura em 1 segundo, ou seja, um trabalho de 75 kg por segundo, o que se convencionou chamar de potência de 1 cavalo-vapor, ou ainda 1 CV. Com isso, foi possível medir, por comparação, a potência das máquinas a vapor da época. De lá para cá, as coisas evoluíram de vento em popa, ou melhor, de vapor em popa. A máquina a vapor exercia grande esforço mecânico. Suas peças trabalhavam a altas velocidades e pressões, por isso precisavam ser mais resistentes e mais bem acabadas. Foram desenvolvidos então novos componentes como tubos, bujões, cilindros e válvulas. Esses componentes resistiam melhor às condições de trabalho impostas pelas máquinas a vapor. Uma coisa puxa a outra. Veja só, o uso da máquina a vapor exigiu que seus componentes tivessem bom acabamento e dimensões mais exatas. A fabricação de produtos com essas características exigiu máquinas-ferramentas mais precisas e materiais de melhor qualidade, provocando um grande desenvolvimento da mecânica. E o aperfeiçoamento das máquinas aumentou o rendimento e representou um fator importante na atividade industrial. Uma coisa puxa a outra. Durante muito tempo, quem puxava os vagões de carga e de passageiros era Maria Fumaça. Essa aqui foi construída em 1912 e ainda continua na ativa, fazendo trajetos turísticos. Vamos dar uma olhada melhor e subir aqui na cabine. Olha só, aqui ficava o maquinista e daí ele dirigia o trem. E aqui o foguista, onde ele colocava lenha na fogueira, ou melhor, na fornalha, para manter a caldeira sempre fervendo e produzindo vapor. A Maria Fumaça é um bom exemplo de uma máquina a vapor para a qual foram desenvolvidos componentes bem resistentes que aguentassem o esforço que realizava. Ela tinha 1.200 cavalos de potência e chegava a alcançar uma velocidade de 90 km por hora. Eu nunca imaginei que a invenção da máquina a vapor fosse tão importante para o desenvolvimento da mecânica. E isso foi entre 1700 e 1800 lá na Inglaterra. Tito, sabe, eu sempre quis ser um Joseph Whitworth, o pioneiro no aperfeiçoamento das máquinas-ferramentas. É o meu grande ídolo, cara. Projetar como ele instrumentos para a medição de peças. Peraí, não foi ele que padronizou os perfis e passos de roscas? Foi. Por isso se chama Sistema Whitworth e é usado até hoje na fabricação de porcas e parafusos. O cara era um gênio, mas um gênio. Antes dele, Tito, a mecânica era um caos. Os elementos das máquinas não eram normalizados. Então, uma peça que era feita numa oficina não se encaixava com outra que era feita em outro lugar. Não havia intercambiabilidade entre as peças. Agora, depois dele, não. Depois dele, a mecânica nunca mais foi a mesma coisa. A mecânica deu um grande salto.
A produção artesanal foi se transformando em produção industrial. E esse processo acelerou o desenvolvimento do setor produtivo. Surgiram vários tipos de máquinas e de sistemas mecânicos: macacos, prensas, tornos. Foram desenvolvidas também outras máquinas para realizar outros trabalhos com metais. Máquinas para a conformação de metais, como uma prensa, por exemplo. No final do século passado, outra descoberta do homem acelerou em muito o desenvolvimento industrial. Vamos ver se alguém por aqui sabe nos dizer qual foi. Eu acho o telefone celular foi uma grande descoberta, a televisão moderna, TV a cabo. Acho que o transporte, o metrô principalmente. Medicina. Telégrafo. Tudo isso são invenções do homem. Agora, uma grande descoberta que impulsionou muito a indústria foi o uso da eletricidade como fonte de energia. Vamos ver como tudo isso começou. Bom, pega um pedaço de lã, um retalho, como esse daqui, assim. Isso mesmo. Aí você pega um pedaço de papel, uma tesoura ou com a mão mesmo, você pica ele em dezenas de pedacinhos. Agora você corta no outro sentido e você já tem os pedacinhos de papel. Isso mesmo. Agora pega um objeto de plástico, uma caneta, um pente como esse aqui e esfrega. Esfrega na lã. Mas esfrega bastante, aí com vontade e sem preguiça. Aí depois que você esfregou bastante, o que será que acontece se você aproximar o pente dos pedacinhos de papel, hein? Tcharam! Exatamente. Os pedacinhos de papel são atraídos pelo plástico que foi esfregado na lã. Quem descobriu isso, há 25 séculos atrás, foi o filósofo grego Tales. Ele observou que esfregando uma barra de âmbar, que é uma espécie de plástico, em um pedaço de lã, ela atraía pequenos pedaços de pena e palha. Bom, a palavra grega para designar âmbar é elétron. É daí que vem o nome eletricidade. Somente no final do século passado é que a eletricidade começou a ser utilizada como fonte de energia. Surgiram os motores elétricos e a partir daí então é que a indústria se desenvolveu mais rápido ainda. As outras formas de energia foram aos poucos substituídas por motores elétricos, que movimentavam as máquinas sem ocupar muito espaço de instalação. Para aumentar a produção, surgiram no final do século passado as primeiras máquinas automáticas. As máquinas automáticas fabricam grandes quantidades da mesma peça sem perder a qualidade e a precisão. Com as máquinas automáticas, o homem pode usar muito mais o cérebro do que os músculos. Quer ver um exemplo? Enquanto essa estampadora mecânica faz 24.000 parafusos por hora, se fosse um operário num torno mecânico, levaria muito mais tempo. Ele faz 8.000 parafusos por dia. Com essa máquina, os parafusos saem todos assim, idênticos, iguaizinhos e com muita precisão. Com as máquinas automáticas, a atividade industrial pode se espalhar. Elas possibilitaram o desenvolvimento da indústria automobilística e também de vários outros setores, como a agricultura, o comércio e o transporte. Pois é, motores elétricos, máquinas automáticas. Cada vez mais o homem foi criando máquinas mais complexas para aumentar a sua produção e diminuir o seu esforço físico. Concorda, Tito? Foi o que nós aprendemos nessa teleaula de hoje. Diminuir o seu esforço físico e aumentar o lazer. Concorda? Concordo, mas e daí? E daí que agora chega, né, Tito? Agora é hora de descansar, que ninguém é de ferro, nem mesmo um profissional da mecânica. Agora é com você. Que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você ficou sabendo como aconteceu a evolução da máquina. Como o homem foi substituindo a força muscular pela força dos elementos da natureza, até descobrir a máquina a vapor, e depois começar a usar a eletricidade como fonte de energia. Por último, vimos que a atividade industrial se desenvolveu mais ainda com o surgimento das máquinas automáticas, como é o caso da indústria automobilística. O mundo está cada vez mais exigente. Produtos mais sofisticados, menores, mais leves, mais baratos. E para se chegar lá, é preciso conhecer esse universo. O universo da mecânica. Estude. Conhecimento é o seu passaporte para o mundo moderno. Até a próxima teleaula.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.